bem? Daqui a uma semana eu vou começar a minha vida de nômade digital. Vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. Só que alguns seguidores foram me perguntar de viagens passadas, que foi a do deserto do Atacama, que eu postei tudo no meu Instagram, caso você queira ver, é Bianca Araújo BR, só que eu ainda não postei aqui no canal no YouTube. Então alguns seguidores foram lá me perguntar sobre essa viagem, que é uma viagem muito diferente, né, deserto do Atacama. E aí eu vim aqui contar pra vocês tudo sobre essa viagem. Então fica até o final que tem coisa muito interessante. Bom, como a gente decidiu ir pro deserto do Atacama? Aqui eu vou querer ser bem pontual e direta com você. Tudo começou com uma viagem de cruzeiro. A gente não se atentou e comprou só a ida do cruzeiro. E quando você vai comprar uma viagem de cruzeiro, preste atenção, que tem trajetos que são a ida e a volta e tem trajetos que são só a ida. Então, dias antes do cruzeiro de embarcar, a gente percebeu que tinham comprado só a ida, que o final seria Argentina. Então a gente falou, vamos ficar uns dias na Argentina, né? E como o Chile já é ali do lado, a gente falou, vamos conhecer o Chile também, né? Nisso fui pesquisar no TikTok lugares para ir no Chile. Até então eu não conhecia o deserto do Atacama de ouvir falar, nem de ouvir falar. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei apaixonada, amei. E aí sugeri pro meu marido, bem doido assim, vamos pro deserto do Atacama? Ele topou, gente. Então a gente comprou as passagens, hospedagens, tudo uma semana antes. Hospedagem, passagem foi uma semana antes. E os passeios foi só chegando na cidade. Por que a gente fez isso? Porque, como eu tô te falando, foi tudo muito de última hora. Entende? Então, foi dessa forma. E o que eu me arrependo, o que não. A hospedagem, eu acho que você precisa reservar antes, porque você já vai diretamente para essa hospedagem. Bom, quando você desce lá no voo no deserto do Atacama, você vai ver aquele aeroporto lindo, maravilhoso, e aí você vai lá pro térreo e você vai alugar esse ônibus que vai até o São Pedro de Atacama, porque o deserto do Atacama é um deserto próximo à cidade de São Pedro de Atacama. Então você vai precisar se hospedar nessa cidade, São Pedro de Atacama. Lá tem milhares de hotéis, gente, só o que tem é hotel, restaurante e agência de turismo. É só isso que tem lá. E é uma cidade muito gostosa. Eu amei e pretendo voltar. Então, já reserva o seu hotel. Eu vou deixar aqui o nome do meu hotel. Eu amei. Nós nos sentimos muito acolhidos. O senhorzinho foi incrível com a gente. Teve dia que a gente ia sair muito cedo e ele separou até um lanche pra gente levar de manhã. Ele foi muito carinhoso. Então, a gente chegou lá no hotel, se estabeleceu. E aí, nesse dia que a gente chegou, a gente foi conhecer as agências. Eu fechei passeio com duas agências no deserto do Atacama. Uma foi a Horizonte e a outra a We Love Chile, que é uma que aparece muito aqui no canal, no YouTube, eles postam muito conteúdo. E as duas pecaram no mesmo ponto comigo, tá? Vou contar a minha experiência. As duas agências falaram pra mim que tinha guia em português no dia do passeio e no dia não tinha, só tinha em espanhol. Então, nisso eles erraram, né? Falaram uma coisa que não tinha, porém, de resto foi tudo ok. Inclusive, o da Horizonte, ele foi muito bacana com a gente. Nós fomos sem dinheiro em espécie, nenhum, zero. Como eu tô te falando, a gente foi de outro lugar, em cima da hora. Não sacamos dinheiro em espécie. E ele nos ajudou muito nisso. Ele foi muito bacana. Então, eu recomendo essas agências, foi bom. Os lanches, gente, são muito ruins comparado a outros passeios. Porque quando você vai comparar com um passeio em Dubai, às vezes é o mesmo valor e a comida é infinitamente melhor. As comidas ali nos passeios do deserto do Atacama são muito fracas. Teve um passeio que a gente foi, que a gente ficou o dia inteiro no passeio pra ir almoçar 3 da tarde. E o almoço, assim, foi macarrão com ovo, macarrão sem nada, sabe? Muito fraco, então leve algum lanche pra você. Nós fizemos o tour astronômico, que foi um dos melhores passeios da minha vida. Eu recomendo você, independente da sua data. Eu fui em março de 2024, vai fazer um ano. E na data que a gente foi incrível pra ver estrelas. Foi assim, muito, muito especial esse passeio. Entre outros que a gente foi. Uma dica importante pra você, caso você não tenha visto em outros vídeos, é importante você ficar alguns dias na cidade, porque
tem passeios que tem uma altitude muito elevada, por exemplo, 5.000 pés. E aí, assim que você chega lá, você precisa se acostumar com a altitude. E nos passeios de baixa altitude, 2.000 pés, e aumentando, passeio de 3.000 pés, para aí você ir nos passeios de maior altitude. Então, tem até um matinho que eles indicam você comprar para mastigar. Eu não precisei disso, eu não passei mal em momento nenhum. O meu marido se sentiu mal em algum momento, em algum passeio. Mas a minha dica é essa, vá em baixa altitude para alta altitude. Então, pelo menos 5 dias na cidade para você conseguir aproveitar sem ter esse perrengue aí de altitude. Nós conhecemos as lhamas e foi muito legal. Elas estavam dentro de um hotel e eles deixam você ir lá só visitar e só conhecer as lhamas, mesmo que você não esteja hospedado lá. Mas é um hotel lindo, inclusive eu me hospedaria ali. Lá tem muito hotel bom e o valor é ok. O que eu acho que é um pouco elevado é o valor dos passeios. Por quê? Porque eles cobram passeio de manhã, cobram passeio à tarde. Não é, por exemplo, um passeio para o dia inteiro. Tem muitos países que você vai, que eu já fui, que você paga, é um passeio para o dia inteiro e tem comida inclusa e tal, como alguns que eu mostrei aqui no canal. Lá no São Pedro de Atacama, não. Você paga o passeio só de manhã, ou você paga o passeio só à tarde, ou se você for pagar de manhã à tarde, são passeios diferentes. Acaba que dá por pessoa, por dia, R$1.000 de passeio. Então, assim, pra ser Chile, é elevado. Eu deixaria de ir? Não, achei que foi uma experiência maravilhosa. Como primeira experiência, eu fechei os passeios por agência, mas eu vi muitas pessoas indo nos passeios sem agência, alugando um carro para ir. Quando eu estava no aeroporto, eu encontrei um professor meu da faculdade. Professor não, né? Ele participou do meu TCC da faculdade como ator. E aí ele estava lá no deserto do Atacama pela 4ª vez. E aí ele falou que aluga carro e faz esses passeios por carro. Coloca o endereço, por exemplo, coloca lá o endereço, vai de carro até lá, estaciona, paga sua entrada no passeio, não paga a agência. Porque a agência você vai com uma excursão, né? Uma excursão de pessoas, eles vão explicando algumas coisas pra você. E é infinitamente mais caro do que dessa forma, que você aluga um carro e vai nos passeios à parte. Dessa forma que ele fez alugando o carro, ele economiza pelo menos 80% da viagem. Porque como eu tô te falando, hotel é super ok, a comida lá é super ok também. O mais caro são os passeios. Então tem gente que faz dessa forma, aluga um carro e vai. Só que assim, cuidado, se for a sua primeira vez lá, porque no deserto não tem internet nenhuma. Não tem internet. Então você precisa fazer o seguinte: se eu vou decidir que vou alugar um carro, vou fazer tudo de carro, eu preciso caminhar, carregar no meu celular o caminho de volta e carregar no meu celular o caminho de ida. Por exemplo, a gente tá indo daqui num passeio ali. Vou carregar no meu celular a ida, vou carregar no celular do meu marido a volta. Por quê? Porque se acabar a internet, não tiver internet para carregar o Waze e mapa, você vai ficar perdido. Então já deixe tudo carregado no offline para você não se perder. Essa dica, gente, é de ouro, assim, é muito, muito importante. Então, se você for com agência, recomendo as agências que eu te falei. Se você for de carro, pelo amor de Deus, já deixa tudo carregado para você não passar perrengue. Agora, uma coisa que eu pesquisava era se tinha algum perigo relacionado ao deserto. Não. Porque, pela minha experiência, não. Eu já fui em outros desertos, e o deserto de São Pedro de Atacama, que é o deserto do Atacama, é o deserto mais árido e mais seco do mundo. Então, para algum bicho ficar vivo, algum bicho perigoso ficar vivo, assim, a porcentagem é muito mais baixa. Eles não ficam assim... não é perigoso, gente, como eu pensava, que tem que me proteger de bichos. Não tem essa preocupação. Agora sim, é muito vento e bastante sol. Então leve boné, óculos de sol, um lenço, uma blusa térmica se você precisar. Eu usei blusa térmica, boné, lenço, power bank para carregar seu celular, água, algum lanche, porque a comida dos passeios é muito fraca. Minhas considerações do que eu achei do deserto do Atacama. Pra mim é uma beleza inexplicável, uma beleza que você não encontra em qualquer outro lugar do mundo. Tanto que o deserto do Atacama foi eleito cientificamente como o lugar mais parecido de Marte dentro da Terra.
E até tem alguns filmes que eles gravam algumas cenas lá no deserto do Atacama por remeter a Marte, parecer e tal. Então, assim, é uma beleza muito diferente que você não vai encontrar em nenhuma outra viagem. É uma viagem muito interessante para fazer com amigos, grupos de pessoas. E eu quero muito voltar. Recomendo você ir. Se você vai pro Chile, eu acho que deserto do Atacama, você precisa ir mesmo. Tem um pouquinho de tudo. A recomendação do meu marido é você tomar sorvete de pera. Gente, lá no deserto do Atacama tem uns sorvetes muito diferentes. O Felipe chegou a falar pro dono do sorvete ali que aquele sorvete era melhor que o sorvete da Itália. E aí ele respondeu assim, o meu é muito mais rico que o italiano. Então, assim, eles são muito patriotas. Achei até engraçado, né? Porque ele realmente considerou o sorvete dele melhor do que o italiano. Eu achei o sorvete muito bom. Tem uns sabores muito diferentes que eu acho que vale a pena provar. E assim, o Chile é o maior exportador de salmão do Brasil. Então, todo o salmão que a gente tem aqui veio do Chile, né? Então, não perca a oportunidade de comer o salmão de lá. Não sei se você gosta de sushi ou não, mas eu comi salmão grelhado lá e, gente, realmente é muito melhor, é muito gostoso, fresco. Então, vale a pena. A comida de lá é muito gostosa, gente. Um prato, vamos por aí, um prato muito gostoso e bonito, cheio de comida, uns R$80. Então, não sei se você acha caro ou barato, mas acho que vale a pena você provar. E se você tiver qualquer outra dúvida, pode me escrever lá no Instagram, Bianca Araújo BR. Como eu te falei, eu vou ser nômade de viajar para muitos países e postar tudo aqui no canal. Então já se inscreve para acompanhar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, tentei falar assim tudo que eu ia gostar de ouvir antes de ir nessa viagem. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui também. Obrigada por ter ficado até aqui. É um prazer te conhecer se você chegou aqui hoje. Beijo e tchau!